A receita não parece difícil. Se relacionar bem com você, com os outros, se relacionar bem com o seu trabalho, claro, cuidar da sua saúde com exercício físico e boa alimentação. Encontrar um propósito e tentar ser feliz. Mas mesmo curtinha assim, a receita para ter uma boa saúde mental parece que está cada vez mais longe da maioria das pessoas. Mas por que será? Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para responder essa pergunta, eu tenho o prazer em receber o psiquiatra Dr. Guido Boabay de Mai, médico do corpo clínico do Einstein e especialista no assunto. Obrigado, Guido, por ter aceitado esse convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Bom, vamos lá. A receita parece ser bem simples, né? A gente tem o controle de muitas coisas, como no nosso estilo de vida, o que a gente come, o quanto eu me movimento, o quanto eu durmo, como eu consigo gerenciar o estresse, mas parece que mesmo a gente tendo controle dessas coisas, né, do estilo de vida, está cada vez mais difícil incorporar bons hábitos, mesmo tendo a informação. Como que se explica isso? A gente tem a informação, mas dificilmente tem o controle sobre o nosso comportamento. Se todo mundo tivesse controle sobre o próprio comportamento, todo mundo estava magro, estava todo mundo fazendo exercício. Então, o que rege o nosso comportamento vai muito além da nossa consciência. Bom, eu acredito muito que o nosso meio ambiente acaba influenciando muito. Então, não só a informação, mas esse meio ambiente acaba fazendo com que a gente tome algumas decisões muito influenciado por esse meio ambiente, e isso acaba aumentando muito essa prevalência aí de ansiedade, depressão, que a gente chama de problemas de saúde da mente. E eu te falo isso porque em muitas empresas que eu acabo indo palestrar, eu faço a mesma pergunta para as pessoas. Há 20 anos, essa empresa tinha algum programa de qualidade de vida? A pessoa fala não. Há 20 anos existiam programas preocupados com a sua saúde mental? E a resposta é sempre, invariavelmente, não, não tem. Era melhor trabalhar nessa empresa há 20 anos ou hoje? As condições. E todo mundo fala hoje. E apesar disso, os afastamentos por saúde da mente, aí a gente fala principalmente burnout, depressão e ansiedade, só aumentaram. Como que a gente explica esse fenômeno? O ano passado, nós tivemos um número de atestados médicos que superou 472 mil atestados médicos por depressão e ansiedade. Entre os transtornos, mas principalmente. Isso representa um aumento de 68% em relação ao ano de 2023. Foi o maior número dos últimos 10 anos. O ambiente, certamente, ele vai interferir na nossa saúde geral e na nossa saúde mental, tanto positivamente quanto negativamente. Então, e o trabalho, onde a maioria de nós passa boa parte do tempo, da mesma maneira. Entendi, mas o que eu acho que tem um paradoxo aí nessa história se meu ambiente no trabalho é mais saudável, por que que aumenta esse tipo de problema em relação à saúde da mente? É da porta do trabalho para casa? Pois é difícil dar uma resposta generalizada. É que depende, né? Eu acho que hoje muitas empresas cuidam de saúde mental muito mais do que antes. Da mesma maneira que uma empresa tem que cuidar da ergonomia lá das cadeiras para os seus colaboradores sentar, ela também tem que identificar os eventuais variáveis naquele ambiente que podem impactar negativamente a saúde mental dos seus colaboradores. Mas o que eu percebo nessa minha experiência, nesse contato com as empresas? É muito comumente, pelo menos os casos que eu conheço, os programas, eles vão até uma determinada camada de intervenção. Mudança de hábitos, suporte psicológico, isso é fundamental, com certeza é fundamental. Agora, o que acontece? E aí já vou chegando na tua resposta. Aqueles colaboradores, aquelas pessoas que já estão doentes e precisam de atendimento médico, em geral elas não são detectadas, não são diagnosticadas e não são cuidadas. Ponto.
A gente pode partir de um pressuposto que o ambiente de trabalho hoje, em geral, é melhor que antes? Podemos, mas aí nós vamos ter que entender que cada empresa tem as suas particularidades e algumas continuarão sendo uma variável, um fator de impacto negativo. Agora vamos pensar do balcão para fora das empresas. Nós temos no Brasil hoje um ambiente de desigualdade social muito grande, portanto insegurança econômica, violência urbana, excesso de contato com mídia social e excesso de informação, né? A gente sabe que isso sobrecarrega o cérebro. Nós temos menos acesso ou pouco acesso a serviços de saúde mental de qualidade. Nós temos doenças inflamatórias em geral aumentando, obesidade, por exemplo. E aí não tem muito a ver com o nosso estilo de vida? Quer dizer, a gente tem dormido muito pouco, e aí a falta, a privação de sono tem uma relação muito direta com a prevalência aí de depressão, ansiedade e burnout e outras doenças da mente. Se exercitado muito pouco, então no Brasil menos de 30% da população consegue atingir o mínimo de movimento recomendado pela OMS, que são 150 minutos divididos preferencialmente em 5 dias. Como que a gente vira essa chave para melhorar o estilo de vida das pessoas fora do ambiente de trabalho, para que no ambiente de trabalho ele esteja mais preparado para uma vida profissional? Afinal, trabalho é trabalho, lazer é lazer. Fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora, levando informação relevante, porque o primeiro passo para a pessoa poder cuidar da sua saúde geral e também da sua saúde mental é conhecer a respeito. Como que é possível você que está aí nos ouvindo e assistindo cuidar daquilo que você não conhece? Como médico, além de palestra, empresas e trabalhar como um empresário na área da biotecnologia, eu continuo sendo um médico muito atuante, um psiquiatra muito atuante. Então, é muito comum, gente, receber pessoas que vêm se sentindo mal há muitos anos e que não sabiam que estavam com sintomas depressivos, por exemplo, que não sabiam que aquele medo lá que ela tem a mais de ir naquele lugar, aquela dificuldade para casa, aquele nervosismo a mais, aquela preocupação excessiva, é sintoma de um transtorno de ansiedade, por exemplo. Por quê? Porque ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das pessoas que têm sintomas depressivos não tem sintomas graves, que é aquele mito. Pô, como que aquele fulano ali, aquele ser humano, que está trabalhando, que tem família, que vai até jantar fora, aquele cara não pode ter depressão? Porque, gente, é fácil de explicar. A grande maioria, 60%, 70%, talvez 80% das pessoas que têm sintomas de depressão têm sintomas leves a moderados. Dá para viver com isso. Como dizem lá os manezinhos da ilha de Florianópolis, é do tipo que entonta, mas não derruba. Então... enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Então a pessoa vai se acostumando, e aí, Márcio, tem uma particularidade na depressão, por exemplo, que é o fato de a grande maioria dos quadros depressivos começa fraco, leve, e pode demorar meses ou anos para ir evoluindo. Então, aquele ser humano ali, aquela ser humana, ela vai se acostumando. Daí perde vontade de sair de casa, daqui a pouco não quer mais ir ver os amigos, mas tá indo trabalhar, daqui a pouco dorme pior, mas consegue se virar bem, aí perde o apetite, passa 1, 2, 3 anos, tá uma pessoa diferente. O nosso corpo ele é muito forte, vai se adaptando, né? E o estilo de vida ele acaba sendo mandatório para a nossa saúde em geral. Bom, por falar em bons hábitos e maus hábitos, será que ficar mexendo no celular à noite, deitado na cama, atrapalha? Mito ou verdade? É mito ou verdade? E aí, Atala, bora desvendar o mito ou verdade de hoje? Viemos dar uma passadinha aqui nas suas para descobrir o que as pessoas acham. Mexer no celular antes de dormir atrapalha? Com certeza, né? Você vai ficar muito envolvido ali na tela e aí você acaba que vai tirando o seu sono e eu sou prova disso, que tira sim o sono. Eu acho que sim. Todo mundo fala que a luz do celular acaba
afetando a nossa visão, tira mais o nosso sono. Você acha que as telas no geral, uma televisão, sim. Se você, tipo, jogar um jogo, assim, por exemplo, dá um pouco de adrenalina, escutar músicas, assim, agitadas, tipo música eletrônica, dá um pico, assim, de adrenalina na gente e acaba atrapalhando o nosso sono, às vezes. Já aconteceu comigo. Ver vídeo de TikTok também, deixa a pessoa também um pouco mais agitada, então acho que isso atrapalha um pouco, assim, na hora de vir um sono pra pessoa, da pessoa, tipo, descansar, a pessoa relaxar. E aí, Márcio, fala pra gente, é mito ou verdade? Verdade. Levar o celular para a cama inibe um sistema que é o sistema do ciclo circadiano. Sono, vigília, luz, ausência de luz. Então, à medida que vai escurecendo o nosso corpo, vai liberando uma série de substâncias que vai fazer com que a gente vá pegando no sono para ter uma noite reparadora. E quando você leva a luz para dentro do quarto, para a sua frente, como a tela do seu celular, por exemplo, você vai inibindo a produção de algumas substâncias. Sem falar que é o momento da gente não ficar excitando tanto assim o cérebro com muita informação. E isso acaba acontecendo. Concorda comigo, doutor Guido? 100%, Márcio. A luz azul, principalmente do celular, ela como que avisasse o seu cérebro que você que fica aí vendo celular antes de dormir, porque muita gente fica, quase todo mundo fica, não resiste, é como se avisasse o seu cérebro que ainda não está de noite. E a produção de melatonina, que é uma substância essencial para a regulação do sono. Aí as pessoas querem comprar melatonina, né? E mantém o ambiente aceso, quer dizer, aí não funciona. É um paradoxo. Aí a produção de melatonina cai e o sono piora. E além disso, ponto bem disseste, muitos conteúdos que a gente vê ali no celular naquela hora são conteúdos excitatórios, que eles podem aumentar a ansiedade e a gente fica estimulado ali, então esse conjunto de coisas, de fatores piora muito o sono, portanto, nada como uma boa e velha higiene do sono, não é? Que Exato. hábitos simples que o pessoal pode achar que é besteira, desligar o celular ali umas duas horinhas antes de dormir, tomar aquele banhinho, Ambiente silencioso, escurinho. E aí eu queria aproveitar isso para te fazer uma pergunta. Como que eu vou diferenciar um quadro de tristeza, que é normal, ao longo da vida você vai passar por vários momentos ali de tristeza, de uma depressão leve? Rapaz, sabe que nesses meus 31 anos e mais de 110 mil consultas realizadas, o que eu acho mais difícil até hoje são os quadros leves. Quando o paciente vem com sintomas depressivos perceptíveis, a gente vai criando um olho clínico, não é? E não é tão difícil assim de diagnosticar e estabelecer o tratamento. Os quadros leves, muitas vezes eles vão exigir acompanhamento do paciente. O que eu faço, pelo menos, né? Porque, como médico, eu não posso errar nem por medicar desnecessariamente e nem por deixar de medicar um paciente que precisa ser medicado, porque o prejuízo é muito grande. Quando eu fico na dúvida, eu observo o paciente, vejo ele dali a 2 semanas em outra consulta, depois dali a outra, mas veja, tristeza, gente, todo mundo tem. É uma emoção que faz parte da vida. E a questão é, uma tristeza normal, ela é proporcional à sua causa, tanto na duração quanto na intensidade. E depois que passa o motivo, passa a tristeza. Agora, a depressão, ela inclui um humor triste, um entristecimento, na maior parte dos dias por algumas semanas consecutivas. Agora, num quadro leve, a gente tem muito estudo mostrando o poder da atividade física, né? Ele consegue fazer com que a pessoa produza mais algumas substâncias relacionadas ao bem-estar, ao prazer. Ela, quando faz mais atividade física, ela normalmente tem uma facilidade maior em ter um sono de qualidade. Como que a atividade física pode ajudar nesses quadros? E depois eu quero puxar em relação ao envelhecimento, né? A atividade física, por exemplo, diminuindo a chance de você ter alguns quadros de demência e até Alzheimer. Quadros leves de depressão, claro que isso depende do caso e causas, etc., mas em grande maioria eles podem ser tratados e revertidos com ajuda de rotina. Atividade física, regulação do sono, boa alimentação, socialização positiva, gestão de estresse, em geral reverte.
Atividade física, antigamente, a gente fazia atividade física porque faz bem para o coração, porque faz bem para o pulmão, porque faz bem para o músculo. Hoje tem aí sem número de estudos comprovando que a atividade física também faz bem para o cérebro. O nosso cérebro ele foi feito para ter um corpo com boa massa muscular, por exemplo. Massa muscular está relacionado com menor índice de depressão, menor índice de Alzheimer também, salvo engano. Atividade física, gente, aumenta áreas cerebrais como o hipocampo, por exemplo, não é? Que está diretamente relacionado com memória, processamento de informação e emoções. Você sabe que um documentário que eu fiz, que eu visitei a Wendy Suzu, que é a chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York, e ela tem uma frase que eu gosto, que ela fala o seguinte: se ela pudesse escolher um órgão só no corpo humano, quando mais beneficiado com o movimento, ela escolheria o cérebro. E ela fala isso, né, que você estava falando, que em 12 semanas você tem neurogênese, você produz novos neurônios, você melhora a sua memória, você melhora a sua aprendizagem, seu estado de alerta, isso com 3 meses de atividade física regular. E no longo prazo, como você falou, né, você tem a diminuição de ocorrência de quadros de demência e também de Alzheimer. E aí eu quero puxar a sardinha para o meu lado e não vou deixar de fora a atividade física aqui no Viva Bem, por isso eu quero saber o que a Joana preparou para o Saia do Sofá. Claro que o físico cuida do mental, o mental cuida do físico, mas a gente está aqui para falar do que o físico pode fazer por você, né? O exercício físico, a atividade física. Então, obviamente que existem várias atividades que podem ajudar você a desestressar, liberar serotonina, dopamina e você ficar feliz da vida. Inclusive, a natação é uma delas. E tem um estudo que foi feito recentemente com adultos que comprovou que nadando durante 8 semanas, 3 sessões por semana de 45 minutos de natação, esses adultos tiveram uma melhora em 20% nos níveis de serotonina e redução de 25% nos sintomas de depressão. Olha que maravilha! E a natação, você fica ali dentro d'água, você quase não ouve barulho, né? Você fica meio imerso ali naquela história, é maravilhoso. Mas se a natação não é a sua praia, você pode escolher, porque na verdade qualquer atividade física vai ajudar na liberação da serotonina e vai ajudar a relaxar. E claro que tem atividades que vão fazer isso com mais intensidade, como por exemplo as lutas. Eu já peguei minha luvinha de boxe, porque o boxe é maravilhoso para desestressar. É descarga de adrenalina, é liberação de dopamina, de serotonina. E quando você acaba seu treino, você está exausto, mas você está feliz e relaxado. Só pensa nisso, fazer atividade física para a sua saúde mental. É isso aí, no mar, no ar, na terra, seja qual for o exercício, o mais importante é regularidade. E aí eu queria te perguntar, doutor Guido, a gente tem ali no cérebro o nosso sistema límbico, né? Então aquilo que dá prazer eu tenho vontade de fazer novamente, aquilo que eu tive uma experiência negativa eu não quero fazer tanto. Só que hoje a gente está numa geração que quer tudo muito imediato. Então sempre a opção é por uma dieta restritiva, que não vai te dar muito prazer, por uma atividade física extenuante, que acaba que você fica muito dolorido e você não mantém a regularidade. Qual seria o segredo para as pessoas manterem a regularidade e incorporar a atividade física? Bom, a boa notícia é que o nosso cérebro, ele tanto se habitua, se acostuma com maus hábitos, quanto com bons hábitos, né? Então, quem faz atividade física regularmente sabe. Lá no começo, para botar a roda para girar, tu sofre um pouco, demora um tempinho, depois que se acostuma, quando tu falta academia ou falta corrida, se sente mal, né? A ideia é essa, é ter um programa sustentável, que se adapte à minha percepção e o que eu faço comigo. O teu programa de alimentação, de atividade física, de sono, ele tem que se adaptar à tua vida, e não a tua vida se adaptar ao programa. Eu acho que essa é Muito bom, Sérgio. a chave do negócio. É como um tratamento farmacológico também, e de toda ordem, né? A consciência é importante, porque depois que a gente se acostuma a comer direito e a dormir bem e a fazer atividade física, a gente sente falta, a gente logo sente quando deixa de praticar. Outra questão importante, e aí eu acho que a turminha mais nova aí está carente desse equipamento psicológico, é o limiar de tolerância à frustração, né? Então, hoje eu sei disso como médico e como empresário, porque
a gente contrata pessoal lá de todas as idades e o que a gente está vendo com a turminha mais nova ali? Tá difícil, porque a turma quer pouco esforço, muito ganho, não se engaja, e isso não é todo mundo, tá, gente? Eu tenho uma filha de 25 anos que empreendedora, com as amigas dela, resiliente. Não quero generalizar todo mundo que tem sabe de si. Mas a ideia é, pessoal, construir coisas na vida não é aquela foto no Instagram lá. A gente sabe. Quantos anos? Eu tô 30 anos como médico, a minha empresa tem 11 anos. Tudo demora, tudo dá trabalho. Não, você sabe que eu estava fazendo uma reflexão em relação a isso, né? E tem uma música da Elis Regina com os nossos pais. E tem uma frase dela que ela fala assim: o novo sempre vem. E eu fico imaginando aqui meu pai, quando eu tinha 20, 18 anos, 21 anos, e eu fico ouvindo ele com meu tio, com as pessoas, falando assim, pô, essa geração tá perdida, o cara usa uma calça rosa com uma camisa amarela, pô, eles não têm o mesmo esforço que a nossa geração tem. E será que a gente também não está querendo cobrar dessa geração, que tem um ambiente completamente diferente do que a gente cresceu, as mesmas respostas que a gente obteve no passado, com meio ambiente diferente? Eu tenho sempre muita dificuldade de generalizar, né? Porque eu vejo garotos e garotas dessa nova geração extremamente comprometidos, resilientes, empreendedores. Mas tem uma média, não tem? E aí tem a média. Eu tendo a achar que os grandes valores, eles vêm de dentro de casa, da família, né? Então, garotos jovens que têm famílias que transmitem esses valores, eles tendem a desenvolver essas habilidades. Eu acho essa geração nova, eu vejo pela minha filha de 25 anos, lá a gente tem uma de 25 e uma de 8. Teve oportunidades ao longo de toda a infância e adolescência dela que eu não tive. De fazer intercâmbio fora, de fazer curso no exterior, de ter acesso a, enfim, aprender um montão de coisas, gente. Então, o mundo hoje oferece oportunidades maravilhosas. A questão é saber aprender. Hoje, existe essa cultura do imediatismo, de olhar ali aquela foto do Instagram ou aquele vídeo de YouTube e aquilo que eu quero, e é lá que está o cara bacana, é ali que eu quero ter aquele sucesso. Então, limiar de tolerância à frustração significa a gente poder lidar com as frustrações inevitáveis da vida, de qualquer processo de construção de alguma coisa que deu certo, de qualquer processo de aprendizado, de qualquer processo de construir um corpo saudável em forma. E aí tu vê os caras lá, médicos hormonizados, pregando saúde e criando Tem as pessoas buscando o atalho, né? E aí os Essa atalhos geração. pouco saudáveis São atalhos. adoecem. Uma coisa eu aprendi na vida, Né? tudo tem seu preço. Hoje mudou, a realidade não é mais essa. Mas hoje eu acho que é pior ainda, porque a cultura do imediatismo e do sucesso rápido, ela cria uma falsa sensação de que é fácil de conseguir as coisas, e se eu não consigo, como dizem lá em Florianópolis, é porque eu sou um tanso. É porque eu não tenho capacidade, é porque eu sou incompetente, e aí eu começo a me sentir frustrado, desvalorizado, diminuído, ansioso, deprimido, e aí vai, né? Então, mas eu assisti uma entrevista do ex-CEO da Google, e ele falando o seguinte, a gente tem matemáticos maravilhosos, engenheiros maravilhosos, programadores maravilhosos, mas em 1, 2 anos, 20% de tudo que a gente usar no nosso computador, no nosso celular, já vai ter sido feito pela inteligência artificial. E daqui 5 anos, qualquer pessoa no seu celular vai ter a resposta imediata para qualquer tema com a qualidade dos melhores especialistas sobre aquele tema. E aí eu fico imaginando que vai ter muita mudança no mercado de trabalho, porque você vai ter, me parece, menos profissionais empregados. E isso pode gerar, daqui a um tempo, um problema de propósito. Não sei o que você pensa em relação a isso. Nessa mesma entrevista, ele diz que não é possível prever as consequências disso, né? Exato. Então, eu tendo às vezes a pecar por ser um otimista na maioria das situações, né? Então, é claro que isso é imprevisível,
tem os seus riscos. Não vou entrar na discussão do que vai acontecer no mercado de trabalho, porque não tenho expertise para isso. Mas o que eu sinto hoje com a inteligência artificial? Da maneira que eu a utilizo. Se eu quero ler um livro e eu consigo ler o resumo daquele livro e aprofundar os artigos que eu quero e complementar com outro livro e assim por diante, para mim, eu adoro. O meu cérebro fica mais estimulado. O nosso cérebro é poupador. Aí tá. Aí para que a gente vai gastar espaço nobre, que o espaço do nosso cérebro aquele é limitado, né? Então, se a gente está pensando assim, imagina o garoto que já nasceu com essa tecnologia na mão. Aí tu imagina um garoto que usa bem, porque a questão é o quanto de insight mais legal Sim. tu consegue ter com mais informação de qualidade. E tudo bem, gente, eu não quero parecer ingênuo aqui, nem otimista em excesso, mas isso é o que eu vivo hoje. Hoje eu consigo... Antes eu tinha... Ali na GNTech, a nossa empresa de biotecnologia e teste genético, tem acho que umas 60, 70 pessoas lá. Tem um time inteiro lá só para fazer pesquisa, analisar artigo científico e tal. Eu, como médico, tinha 2 estagiárias só para fazer revisão bibliográfica para mim. Elas estão lá ainda, aliás, tem uma só hoje, mas a velocidade com que eu consigo aprender e produzir e multiplicar esse conhecimento e usar aumentou muito. Então, eu sou um entusiasta nesse sentido. Eu acho que tudo tem sempre o lado positivo e o lado negativo. A moeda sempre tem 2 faces para tudo, né? Então, eu acho que a gente só com o tempo e a nossa espécie ela é maravilhosa, ela evoluiu aí em centenas de milhares de anos e não é agora que ela vai colapsar. Você pode ter certeza que os mais adaptados vão sobreviver e a gente só está aqui de passagem. E a gente tem que viver da melhor maneira possível e, claro, cuidar da nossa saúde da mente é fundamental. Queria que você deixasse um grande recado para a nossa audiência aqui, doutor Guido. Não tenha medo de cuidar da sua saúde mental. Conheça o que significa estar com saúde mental em dia, que nada mais é do que viver bem. Viver bem com o nosso corpo, viver bem com as pessoas, viver bem com o nosso trabalho, com a família, com o dinheiro. E lá no fundo, ter aquele sentimento de que a vida verdadeiramente vale a pena do jeito que ela é. Então, é isso que é saúde mental, não tem perfeição. Aprenda e se cuide. Boa. É aquilo, né? O ótimo é inimigo do bom. A gente vai vivendo, a vida tem seus percalços, mas é assim. Obrigado, viu, doutor Guido? Tenho certeza que você gostou desse programa, então você já pode acessar o canal do YouTube da Jovem Pan News e também do Spotify. Não esquece de compartilhar esse programa com quem você gosta. Semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui no Viva Bem, na Jovem Pan News, e eu conto com você. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.